Gabriel e Rafael eram amigos inseparáveis desde a adolescência, conectados pela paixão por explorar lugares esquecidos. Apesar das diferenças, Gabriel era mais racional e cuidadoso, enquanto Rafael, impulsivo e faminto por adrenalina, os dois formavam uma dupla complementar. Juntos mantinham um pequeno canal no YouTube dedicado a explorar ruínas urbanas e lendas sombrias. A nova missão parecia perfeita: investigar os túneis descobertos em uma cidade remota, cercados por histórias de vozes misteriosas e desaparecimentos inexplicáveis. A população local falava em vozes que ecoavam na escuridão, em desaparecimentos misteriosos e, principalmente, em algo que nunca deveria ser acordado. Décadas antes da exploração envolvendo Rafael e Gabriel, os túneis já haviam sido uma lenda urbana entre os moradores da região. No início dos anos 1950, durante a construção de uma estrada que deveria ligar vilarejos isolados à cidade, operários se depararam com uma série de cavernas subterrâneas. O engenheiro responsável pelo projeto, intrigado com a descoberta, decidiu explorar os túneis com uma equipe. Eles voltaram horas depois, pálidos e inquietos, alegando que haviam encontrado algo estranho. Nenhum relatório oficial foi feito, mas boatos começaram a circular sobre ossadas deformadas e símbolos gravados nas paredes, como se as cavernas tivessem sido usadas para rituais antigos. Nos anos que se seguiram, os túneis foram quase esquecidos, até que nos anos 1980, 2 adolescentes desapareceram enquanto exploravam a área. As buscas se estenderam por semanas, mas tudo o que foi encontrado foi um caderno encharcado. As poucas páginas legíveis do caderno eram confusas, mas mencionavam sombras que respiram e sussurros que prometem nada além de morte. Desde então, o lugar foi abandonado por todos, exceto por aqueles que queriam provar sua coragem ou caçar algo que não compreendiam. Houve também o caso do geólogo César Lima, ocorrido em 1997. Contratado por uma empresa para avaliar o potencial mineral da região, ele explorou os túneis com equipamento moderno. Quando retornou, estava desorientado, com roupas rasgadas e repetindo uma única frase: "A coisa não gosta de ser vista." Pouco depois, ele se isolou completamente, recusando-se a falar sobre o que havia encontrado. Foi internado em uma clínica psiquiátrica, onde faleceu anos depois, deixando apenas um diário que ninguém nunca conseguiu decifrar completamente, marcado por rabiscos de olhos espreitando das sombras. Entre os moradores da cidade, havia um homem que parecia carregar o peso dos túneis em seus ombros. Vicente, um ex-operário que participou da construção da estrada nos anos 1950. Ele era uma figura peculiar, sempre com um cigarro pendendo dos lábios e um olhar distante, como se estivesse preso a um passado que preferia esquecer. Vicente vivia sozinho em uma casa simples na periferia da cidade, cercada por ferramentas antigas e pedaços de equipamentos de escavação enferrujados. Gabriel e Rafael, determinados a obter mais informações antes de entrar nos túneis, foram até a casa do velho após ouvirem relatos de que ele sabia mais do que dizia. Após muita insistência e a promessa de manter seu nome fora das gravações, Vicente cedeu, embora claramente relutante. "Vocês são malucos por quererem ir lá", ele começou, enquanto acendia outro cigarro com as mãos trêmulas. Naquela época, quando abrimos aqueles túneis, sabíamos que havia algo errado. Não era só a escuridão ou o cheiro estranho que vinha de lá. Era o jeito que a terra parecia sussurrar. Alguns chamavam de vento, mas eu sei o que ouvi. Gabriel e Rafael trocaram olhares inquietos enquanto Vicente continuava, sua voz quase um sussurro. O engenheiro Dr. Borges era teimoso. Disse que tínhamos que explorar, que era só uma caverna qualquer. Mas assim que entramos, a coisa mudou. Encontramos marcas nas paredes, como garras enormes e símbolos que nenhum de nós conseguia entender. Um deles parecia um olho. Era como se a caverna estivesse olhando pra gente.
Vicente apagou o cigarro com violência, suas mãos tremendo ainda mais. Borges foi o primeiro a mudar. Ele entrou em um dos túneis sozinho e voltou horas depois, com os olhos arregalados, como se tivesse visto o próprio inferno. Não falou mais nada desde aquele dia. Depois disso, começaram os acidentes. Ferramentas caindo sem ninguém por perto, explosões de dinamite que ninguém acionou. E aqueles gritos. Deus, os gritos. Os dois jovens ficaram em silêncio, absorvendo cada palavra. Rafael, tentando aliviar a tensão, perguntou: mas e os desaparecimentos? O que aconteceu nos anos 80? Vicente soltou uma risada amarga. Acha que foi só nos anos 80? A coisa nunca parou, só ficou mais sutil. Algumas pessoas somem, outras voltam, mas nunca são as mesmas. O problema é que ninguém acredita em velhos como eu. Acham que estou louco. Ele fez uma pausa longa, encarando os dois. Mas vou dizer uma coisa para vocês. Aqueles túneis, eles não são daqui. E a coisa que mora lá também não. Não acordem o que não entendem. Quando Gabriel perguntou se Vicente sabia algo sobre o geólogo César Lima, o velho fechou o rosto. César foi tolo. Ele sabia que tinha algo errado, mas achou que podia tirar vantagem. Não escutou os avisos. Voltou com aquele diário cheio de desenhos e rabiscos. Acho que ele viu algo que não devia e a coisa o marcou. A verdade é que ninguém que entra lá sai igual. Alguns são levados logo de cara, outros ficam sendo seguidos. Vicente parou por um instante, como se reconsiderasse tudo o que havia dito. Não vão lá, garotos. Ele implorou com uma urgência que fez Gabriel hesitar. O que quer que esteja nos túneis não é só uma criatura, é um aviso, e vocês não querem ser os próximos a desaparecer. Mas a curiosidade e ânsia pela fama, eles continuaram o caminho. Com lanternas e equipamentos de escalada, Gabriel e Rafael desceram pelo túnel principal. A atmosfera era sufocante, como se o próprio ar carregasse o peso de algo ancestral e maligno. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som de seus passos e o gotejar de água nas paredes. A lanterna trêmula nas paredes cobertas de musgo, e o som de seus passos é abafado pela terra úmida. Rafael brinca. Se encontrarmos algum monstro, vai ser o vídeo do ano. Zrenia Gabriel o repreende, rindo nervosamente. Cara, para com isso. Não quero virar uma lenda local. Enquanto avançavam, algo começou a parecer errado. As paredes do túnel, antes lisas, começaram a exibir marcas profundas, como se algo com garras enormes as tivesse arranhado. Rafael, filmando de perto, comenta: isso não é normal. Será que alguém morava aqui? Gabriel, já inquieto, murmura: não sei, mas isso parece muito antigo, tipo, muito mesmo. Rafael, ainda mais preocupado, perguntou com nervosismo evidente: cara, isso é algum tipo de animal? Será que as lendas são verdades mesmo? Gabriel apenas balançou a cabeça, mas a inquietação começou a se instalar nele também. Depois de caminhar por um tempo, eles chegaram a uma câmara maior. O teto se abria para revelar um poço de luz esverdeada, vindo de uma abertura acima gerada por fungos bioluminescentes. No centro da câmara, havia ossos espalhados, não apenas de animais, mas claramente humanos. Rafael filma o cenário murmurando: Isso não é normal. São ossos humanos, cara. De repente, um som interrompe a conversa. Algo arrastando pedras ao longe, seguido por um gemido baixo e gutural. Você ouviu isso? Sussurra Gabriel, enquanto a câmera capta sua expressão tensa. Rafael tenta manter a calma, mas o tremor em sua voz o trai. Deve ser um animal, talvez um lagarto ou algo assim. E então eles ouviram. Primeiro foi um sussurro fraco, quase indistinguível, como o vento correndo por um túnel distante. Mas logo tornou-se claro: vocês não deveriam estar aqui. Rafael, tremendo, apontou a lanterna para uma abertura menor no canto da câmara. A câmera balança descontroladamente enquanto ambos tentam localizar a origem da voz. A luz tremeluzente captura um movimento no canto da caverna. E ali, agachado, estava aquilo. A criatura se erguia como uma sombra grotesca, sua pele cinzenta e esticada sobre ossos proeminentes.
Unhas longas e afiadas, como garras de corvo, pendiam de dedos desproporcionais, e seus olhos, dois abismos negros e brilhantes, pareciam penetrar a alma de quem ousasse encará-los, e sua boca, cheia de dentes desiguais, se abriu em um sorriso grotesco. Ela emite um som que mistura um rosnado com um lamento agonizante. Um som que parece ressoar nas próprias paredes do túnel. "Corre!" gritou Gabriel, enquanto Rafael já disparava pelo túnel por onde vieram. A criatura avançou com uma velocidade impossível, suas garras raspando nas paredes, enquanto o som de seus passos ecoava ensurdecedoramente. O som da criatura os persegue. Passos pesados, arranhões na pedra e aquele gemido angustiante, como se a coisa lamentasse sua própria existência. A respiração de Rafael é alta e ofegante, a câmera captando seu rosto coberto de suor e medo de ser atacado. Gabriel e Rafael correram por suas vidas, mas os túneis pareciam se dobrar sobre si mesmos, criando um labirinto sem saída. Foi quando Rafael tropeçou. "Gabriel, me ajuda!" ele gritou, mas Gabriel congelou ao ver a criatura emergir da escuridão, suas mãos ossudas agarrando Rafael e arrastando-o para longe, seus gritos ecoando até se apagarem no silêncio. Sem pensar, Gabriel continuou correndo, o medo o impulsionando, mas tropeçou em uma pedra solta, sua lanterna escorregando das mãos e rolando pelo chão, deixando-o envolto em uma escuridão quase total. O som da criatura se aproximando era insuportável. Garras arranhando as paredes, um gemido que parecia misturar agonia e prazer, e aquele murmúrio inconfundível. "Você não deveria estar aqui." Ele tentou se levantar, mas sentiu algo agarrar seu tornozelo. Uma força esmagadora o puxou para trás, arrastando-o pelo chão áspero. Gabriel gritou, seu pânico reverberando nas paredes do túnel. Com as unhas, ele tentou segurar-se em qualquer fissura ou pedra, mas era inútil. A criatura, agora completamente visível sob a luz fraca da lanterna caída, era ainda mais aterrorizante de perto. Sua pele parecia pulsar, como se algo estivesse vivo por baixo dela. Os olhos perfuravam a alma de Gabriel. "Por favor, não!" ele implorou, tentando soltar o pé da garra imensa que o mantinha preso. Mas a criatura não demonstrava pressa. Ela o puxava lentamente, como se saboreasse cada momento de sua presa impotente. Gabriel tentou golpear com as mãos, até mesmo com as botas. Mas cada movimento apenas fazia a coisa inclinar a cabeça, como se estivesse analisando sua resistência com uma curiosidade quase humana. De repente, ela se abaixou, ficando cara a cara com ele. Seu hálito era sufocante, um cheiro podre que misturava carne em decomposição envergonhada. "Você viu demais", sussurrou a criatura, sua voz reverberando de um modo que parecia sair de todos os cantos do túnel. As garras subiram, prendendo Gabriel pelos ombros, esmagando-o contra o chão com uma força que fez seus ossos estalarem. Seu grito se transformou em um soluço sufocado quando a criatura abriu a boca, desproporcionalmente larga, revelando fileiras de dentes finos e pontiagudos, como agulhas prontas para perfurar carne. Antes que Gabriel pudesse fazer mais do que emitir um som engasgado, a coisa mergulhou o rosto em direção ao seu, e o vídeo, ainda gravando no canto, captou apenas uma última explosão de sombras e gritos antes de tudo desaparecer na escuridão. Após o desaparecimento de Rafael e Gabriel, a inquietação tomou conta de seus amigos mais próximos. Um deles, Lucas, que frequentemente ajudava na edição dos vídeos da dupla, decidiu acessar a conta de Rafael na nuvem, na esperança de encontrar alguma pista sobre o que poderia ter acontecido. Foi então que ele encontrou os arquivos. Tremendo de ansiedade, Lucas abriu o vídeo e ficou aterrorizado com o que viu. Os últimos momentos da dupla, os gritos desesperados, o vislumbre da criatura. As imagens eram perturbadoras, mas o áudio era ainda pior. O som da coisa sussurrando parecia penetrar na alma. Nos últimos segundos, antes da tela escurecer completamente, era possível ouvir um som abafado, quase imperceptível, passos arrastados e uma respiração pesada, como se a criatura ainda estivesse próxima. Desesperado, Lucas levou o material à polícia, mas assim que os investigadores entenderam a gravidade do conteúdo,
Os arquivos foram imediatamente confiscados e rotulados como confidenciais. Nenhuma explicação foi dada à família ou aos amigos de Rafael e Gabriel. O caso foi enterrado sob camadas de burocracia, enquanto as autoridades negavam qualquer ligação com os eventos misteriosos. No entanto, Lucas, inconformado com o silêncio, conseguiu salvar uma cópia antes de entregar os arquivos às autoridades. Alguns meses depois, e o silêncio das autoridades, Lucas, indignado, publicou o vídeo no canal do YouTube da dupla. A reação foi explosiva. Fóruns de discussão, outros canais de YouTube dedicados a mistérios, e até programas de TV analisaram cada quadro com fervor. Para alguns, aquilo era a prova definitiva de que algo sobrenatural ou não humano existia. Para outros, era apenas mais um hoax bem produzido. A frase sussurrada pela criatura, "Você não deveria estar aqui", se tornou um meme, mas para quem assistia ao vídeo até o fim, com atenção, havia algo ainda mais perturbador. Alguns disseram que era apenas interferência no áudio, enquanto outros juravam que era uma mensagem. Ela havia saído do túnel. Após o vazamento das filmagens e a redescoberta dos túneis, a cidade, antes pacata e quase esquecida, se tornou o epicentro de especulações e histeria coletiva. Moradores locais começaram a relatar eventos inexplicáveis, luzes estranhas piscando no céu durante a madrugada, animais desaparecendo ou sendo encontrados mortos em circunstâncias bizarras, e uma sensação constante de que estavam sendo observados ao se aproximar das áreas próximas aos túneis. A atenção da mídia atraiu também investigadores amadores, ufólogos e conspiracionistas. Uma das teorias mais populares era de que os túneis haviam sido usados pelo governo brasileiro, em parceria com potências estrangeiras, para experimentos secretos durante a Guerra Fria. Documentos apócrifos começaram a circular online, sugerindo que a criatura não era apenas uma lenda, mas sim o resultado de uma falha catastrófica em experimentos genéticos conduzidos sob supervisão militar. Outra teoria, ainda mais inquietante, apontava para um culto antigo que teria habitado a região séculos atrás. Arqueólogos independentes apontaram símbolos nos túneis, semelhantes aos encontrados em rituais indígenas proibidos, usados para prender entidades. Segundo essa teoria, os túneis eram um antigo local de contenção, e a criatura seria uma entidade sobrenatural mantida selada ali por séculos, até que a construção das estradas e o fluxo de curiosos quebraram o equilíbrio. Há ainda aqueles que acreditam que a criatura é de origem extraterrestre, com as cavernas servindo como um ponto de pouso ou base para uma civilização esquecida. Ufólogos começaram a conectar as luzes vistas na região a avistamentos de OVNIs reportados em áreas próximas na década de 1980, sugerindo que a criatura é uma espécie de sentinela deixada para proteger algo muito maior e ainda mais perigoso. A presença de forças militares e agentes não identificados no local alimentou ainda mais as teorias conspiratórias. Helicópteros sobrevoavam a região durante a noite, enquanto caminhões blindados eram vistos entrando e saindo da área. Um toque de recolher foi imposto nas redondezas sob o pretexto de proteger a população contra deslizamentos de terra, embora ninguém acreditasse na explicação oficial. Os moradores da cidade foram interrogados e orientados a não falar com a imprensa. Algumas pessoas começaram a abandonar a cidade, vendendo suas propriedades por valores irrisórios, enquanto outras se agarravam à esperança de que tudo não passasse de histeria. A igreja local, que outrora reunia os moradores para missas pacíficas, agora promovia cultos de exorcismo e rezas coletivas, com fiéis pedindo proteção divina contra o que quer que estivesse emergindo dos túneis. Qualquer tentativa de se aproximar dos túneis era severamente reprimida, mas as barreiras só pareciam reforçar o fascínio das pessoas. Para muitos, a cidade estava se tornando um palco de algo muito maior, uma batalha entre o desconhecido e aqueles que tentavam controlá-lo.